Começa mais um programa Bastidores. Obrigado, senhor e a senhora, pela audiência. Hoje teremos um programa especial, um programa diferenciado, que vai agradar todos os segmentos da sociedade, todos os segmentos evangélicos da Paraíba. Eu tive o privilégio de convidar, através de uma pessoa também muito importante, o pastor Estevam, que fez aniversário, e está na Paraíba o pastor Silas Malafaia, que é da igreja do Rio de Janeiro, da Igreja Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, um dos maiores palestrantes hoje da América Latina, e ele está aqui no nosso programa para levar para você, para levar para o senhor e para você jovem, uma palavra de incentivo, de motivação, de vida e uma fé inabalável em Cristo. O pastor tem a vontade de entrar no seu coração, pegando um caminho atalho e vai até a sua consciência para melhorar a sua vida. Ele vai fazer isso aqui no nosso programa. Ele vai chegar à sua alma, vai chegar à sua consciência, vai chegar para se encontrar com você, onde o mais importante é você se encontrar com você mesmo. Ele é um dos palestrantes mais requisitados do Brasil. Ele também vem falar uma coisa que repercute no Brasil inteiro. Ele vai responder por que o PT lhe odeia tanto. Tem petista de grande estrela que disse que vai botá-lo na cadeia. O PT mandou fiscalizar as empresas das igrejas do pastor Silas Malafaia. Ele vai responder a senhora e o senhor se ele casaria na sua igreja um casal gay. O pastor Silas Malafaia está na Paraíba, veio para o aniversário do seu amigo pessoal, pastor Estevam Fernandes. E hoje está aqui na TV Mastro para falar com a senhora. Se você é de outra denominação religiosa, espere um pouquinho para ver como esse homem fala globalmente. Ele fala os corações, a consciência e, acima de tudo, sobre a sua história de vida. Vamos começar com o pastor. Tudo bem, pastor? Como está? Tudo bom, prazer em encontrá-lo. Prazer é meu, alegria estar aqui contigo. Ontem eu adorei a sua palestra sobre atitudes. É aquele um cartão vermelho que o senhor dá na consciência de todo mundo. Mas vamos deixar o debate sobre atitudes para depois. Por que o PT lhe odeia tanto, pastor? Deixa eu dizer, eu ouvi um político falar que o PT não tem adversário, o PT tem inimigo. Porque adversários na política, né, vocês se contrapõem, mas depois por um interesse político se juntam. Né? A história política, seja do Brasil ou de outras nações, está cheia desse negócio. Carlos Prestes com Getúlio Vargas. E vai por aí afora. Mas o PT não é assim. O PT, se você contraditar qualquer coisa deles, discordar, então vira inimigo. Só para você ter uma ideia. Em 2002, eu fui o representante evangélico que falei no programa eleitoral de Lula. Ah, o senhor votou em Lula? Em 2002. Eu apareci no programa eleitoral. Eu fui o representante evangélico do Conselho de Desenvolvimento Econômico da Presidência da República no governo Lula. Não sei se você lembra aquele conselhão que ele fez? De 90 representantes da sociedade civil. Era o evangélico. Quando começou os debates no Congresso Nacional de temas como aborto, homossexualismo, esses temas, eu fui chamado para as audiências públicas. Certo? E lá eu comecei a ver realmente quem era o PT. E aí eu acredito no seguinte: você é fruto de crenças e valores que você construiu. Então, minhas crenças e valores começaram a se chocar com as crenças e valores do PT e eu comecei a contraditar. E aí, amigo, em 2010, quando eu ia ficar quietinho na eleição... No segundo mandato de Lula. Já para Dilma. Já para Dilma. Em 2006 eu não falei nada, mas em 2010... eu falei, eu não vou falar nada, não vou apoiar ninguém, vou ficar quieto. E aí Marina era candidata, certo? Marina ficou em cima do muro na questão do aborto e eu disse uma frase, faltando 10 dias para terminar o primeiro turno. Pior do que um ímpio é um cristão que dissimula. Repita. Pior do que um ímpio é um cristão que dissimula. Quer dizer, qual é a sua posição? Você diz que é cristão? Você não tem saída a não ser estar de acordo com a palavra de Deus. Então não seja qualquer porcaria da vida que você acha que tem que ser. E ela dissimulou, ficou em cima do muro, não quis falar contra o aborto. Eu entrei, aí saiu na imprensa nacional. Aí eu falei, agora não tem saída. O PT é a favor disso,
a Marina dissiminou, vou ter que apoiar a Serra. Aí, a partir daí, virei inimigo público dos camaradas. Virou o cão. E eu sou o seguinte, eu não fui colocado para ficar atacando pessoas, mas também se for atacado, eu costumo me defender. Aí, daí para frente, o pau cantou. Essa aqui é a história. O senhor não tem medo da violência jurídica e atitudes brusca do PT? Deixa eu lhe falar. Eu aprendi uma frase, Padre Albenir, o seguinte. Você sabe qual é a diferença do corajoso para o medroso? Eu vou lhe dizer aqui. O medroso, ele não controla o medo. O corajoso, a definição é essa aqui. Domínio do medo, resistência ao medo, mas não ausência de medo. Essa é a diferença do corajoso para o medroso. O medroso, o medo domina ele. O corajoso é que domina o medo, mas ele tem medo também. Se eu disser aqui que eu não tenho medo, que história? O medo faz parte da estrutura psíquica do ser humano. Tudo que foge do seu domínio cria medo. Se o cara meter um trabuco na minha cara, eu vou ter medo. Lógico, eu não tenho domínio daquela situação. Então, claro que tem medo. Só que eu resisto ao medo. Porque eu acho muito desaforo, num país livre, numa democracia, você ser afrontado. E eu comecei a descobrir que o PT, ele se utiliza dos instrumentos de Estado para fazer uma coisa que é ideológica, do comunismo. Isso é antigo, rapaz. É o controle social, quer controlar a mídia, tá certo? Quer fazer o controle, patrulhamento ideológico, né? As entidades do Estado serem instrumentos para perseguir, como eu estou sendo perseguido desde 2013, e a minha perseguição foi o seguinte: em 2013, numa quarta-feira, dia de semana, nós colocamos 70 mil evangélicos para pedir a prisão dos mensaleiros. Um dia de semana, 4 horas da tarde, tinha 70 mil. Um mês depois, o pau cantou com Receita Federal e eu aprendi o seguinte: você não briga com gigante de qualquer jeito. Então, no Rio de Janeiro, uma das maiores bancas de advogados são os meus advogados, gente da prateleira de cima, e vamos pro pau e vamos embora. E o senhor está gastando muito com isso? Você tem que gastar um din-dinhozinho, né, para se defender. Ô pastor, o PT assumiu a sua acusação, assumiu que o senhor é um dos vilões da nação contra a estrutura do PT. Sim. O que é que o senhor está se preparando para enfrentar essa violência do PT nacional? Que o Lula lhe odeia, pessoalmente lhe odeia. Já fez crítica severa ao senhor. O senhor sabe o que eu descobri? Acabou o império do controle da informação. Depois que inventaram a traca da internet, amigão, acabou. E os evangélicos são o grupo social que mais usa as redes sociais. Isso é provado. E é simples saber disso. Um evangélico, eu brinco sempre assim, um evangélico para dizer que é evangélico é porque pelo menos ele vai uma vez por semana na igreja. Então é uma interação social. Então, amigo, eu falo, por exemplo, eu fiz um vídeo que eu dei uma palavrinha sobre o Lula, deu mais de 20 milhões de visualizações. Então, eles sabem que a gente tem algum cafezinho, sabe? Pode não ser no bulho, mas pelo menos na xícara, para poder... Vem, eu também sei. E a gente tem acesso à mídia e eu contraponho eles e tenho político. A bancada evangélica hoje no Congresso Nacional são 85 deputados federais. 85? 85. Eu tenho muita força e ascendência sobre eles. Sou muito respeitado porque ajudei a eleger, dando consciência à comunidade evangélica desse voto representativo. Então, pensa que comigo vai ter moleza, que eu sei também onde o calo dói, onde machuca esses camaradas, e vou para o confronto de ideias. Não vou fazer o confronto que eles podem fazer, usando outras artimanhas, mas no confronto da ideia não tem arrego não, eu parto para dentro mesmo. O senhor, pastor Silas Malafaia, acredita no sucesso da Lava Jato? Só está indo preso empresários. Para ser preso, a corrupção tem duas vertentes, o corrupto e o corruptor. O Supremo não deixa as estrelas presas. O senhor acredita no sucesso da Lava Jato, pastor Alguma Silas? coisa vai ter que acontecer. Eu brinco sempre, eu boto nas redes sociais o seguinte: os empreiteiros fizeram negócio com anjos. E anjos, o pessoal aqui da Terra não tem acesso ao mundo espiritual. Então eles fizeram negócio, só pode fazer negócio com anjo, certo? Eles fizeram negócio com anjo. Então,
a coisa mais incrível, que é dar um atestado de idiota à população, ao povo brasileiro, só veja só, várias autoridades do governo, vários políticos foram citados, certo? Pelos delatores. Gente que foi citada desde outubro do ano passado. O procurador-geral, ele só denunciou quem era contra o governo e pegou um que não tinha muita força para não ficar chato. Você não, vamos botar esse cara aqui no rolo porque ele não tem muito poder, então vamos botar ele no rolo. E cadê ministros do governo? As estrelas. Cadê? Que foram... Rapaz, a presidente foi citada 21 vezes na Lava Jato, pelos delatores. 21 vezes. Lula foi citado, agora está aí, as notícias de agora, e-mails de tráfico de influência. Irmão, se isso aqui é um país sério, nesse quesito, dançava todo mundo. Mas ainda há uma esperança. Eu sou um cara que tem muita esperança, sabe? Aparecem uns Moros da vida que não se compra. Eles deram tanto azar que o Moro e o procurador-chefe, meu irmão, são caras de arregaçar mesmo, que não negocia nada. Eles deram um azar danado, sabe? Mas deram muito azar. Então, por isso que pelo menos tem esses caras presos. Eu vi um advogado dizer, não sei se você já ouviu esse ditado, passarinho preso é que canta. Exato. Então, você imaginou esses caras bilionários? O dono da Odebrecht. Rapaz, nego que anda de jato de 60 milhões de dólares, engavetado numa prisão miserável dessa, daqui a pouco o passarinho vai cantar alguma coisa. A minha esperança é essa, sabe? A minha esperança é que aconteça alguma coisa para poder travar esses camaradas, porque se não der o resultado que nós esperamos, certo? Pelo menos alguma coisa vai ficar, igualzinho o mensalão. Alguma coisa vai pegar, certo? Não é aquilo que nós desejamos, mas alguma coisa vai pegar. Pastor, o senhor é um bem informado, o senhor tem acesso a muita gente importante. Mais de 50% da população espera que Lula, o ex-presidente, vá preso. Qual a esperança de vida? O senhor acredita que Lula vai para o xadrez? Para mim, para ele ir para o xadrez, tem que vir um delator com provas, com muita substância, para ele ir para a cadeia. Se ficar, ele sabia, foi comentado no palácio, não vai, na minha opinião, não vai. Agora, se tiver provas mais contundentes, sabe, aí eu acho que a coisa fica feia. O senhor acha que ele não sabia de tudo isso? O Correio... Como? Ele não sabia? De nada. Ele é o chefe dessa tralha, meu amigo. Olha só, o que ele anda para cima e para baixo? Dilma, agora essa semana, teve um encontro com Lula para poder acertar a composição do ministério. Ele dá um telefonema, reúne toda a bancada de senadores da base. Ele dá um telefonema e reúne toda a bancada de deputados da base. Rapaz, a estrutura do PT, vir dizer para mim que Lula não sabe, é me dar um atestado de idiota, e eu tenho muitos defeitos, mas esse eu não tenho. Então, claro que sabe, claro, porque a própria estrutura, a engenharia do partido, Zé Dirceu, e Lula, e Berzoini, e Palocci, essa turma de cima, e Dilma, amigo, e Gilberto Carvalho, estão de brincadeira. Quer dizer que Lula não sabia, é o inocente de tudo, ele não sabe de nada, sabe? Me engana, né, aquele negócio, não sabe de nada, inocente, a propaganda, né? Então, para mim, é claro que ele sabe, tanto é que ele está se movendo com maior força, ele está fazendo um movimento político com maior força, porque também quer salvar a pele. Senhoras e senhores, estamos falando com o pastor Silas Malafaia. Ele é da Igreja Assembleia de Deus, Vitória de Cristo, sediado no estado do Rio de Janeiro. É um palestrante, é um pastor de renome internacional. Qual o endereço eletrônico que as pessoas possam entrar em contato com o senhor, pastor? Você pode entrar em contato comigo pelo secretaria@editoracentralgospel.com. Repita, por favor. Secretaria, e aí tudo junto, editoracentralgospel.com. Esse é o que eu recebo da turma e do pessoal. Senhoras e senhores, há quantos anos o senhor é prefeito? Pastor. Meu mundo é político. Pastor Silas Malafaia, há quantos anos o senhor é pastor? 34 anos. Da mesma igreja? Eu estou na mesma igreja, não sou o pastor dela, eu sou pastor dessa igreja há 6 anos. Sim. Há 6 anos, quando meu sogro, que foi pastor dessa igreja por 48 anos, faleceu,
eu era o vice-presidente da igreja e na nossa organização, mesmo você sendo vice, você não assume. Você tem que ir para uma assembleia por voto, certo? Para poder a igreja, o povo da igreja escolher o pastor. Lula, o ex-presidente Lula cobra $100 mil. $100 mil é quanto hoje? A 40? 400 pau. Pronto. Lula cobra $100 mil para proferir uma palestra. Quanto o pastor Silas Malafaia cobra para fazer uma palestra em qualquer lugar do Brasil? Eu não cobro, desde que eu faço palestra no Brasil, eu tenho um princípio. Eu não cobro para falar, eu recebo uma oferta. O indivíduo, quando me chama, me paga o avião, me paga o hotel e me dá uma oferta. Eu nunca cobrei, porque não é essa minha tônica. Não sou contra, só fico admirado do valor da palestra. Hoje ele cobra mais caro que Bill Clinton. Bill Clinton cobra $90 mil e o Lula cobra $100 mil. É um fenômeno. Fantástico. Poucos alunos de Harvard, dos Estados Unidos, cobram tão caro. É um negócio quente demais. Engraçado que quem paga são os empreiteiros. É um negócio fenomenal. Assim, sabe? É uma coisa muito linda. Sabe? O senhor acha que Dilma, pastor Silas Malafaia, é vítima de Lula? Em parte é. Porque ela recebeu uma herança política de um governo. Então, dizer que ela não é vítima, eu vou estar negando a verdade. Dizer que ela só é vítima, também eu estou negando essa verdade. Ela, porque recebeu uma herança populista, porque toda essa encrenca que está aí no Brasil é uma herança do populismo de Lula. É uma herança de não ter tomado providências, né, na economia, não ter feito os ajustes que a economia precisava serem feitos, deixar pagar, porque é a maior compra de voto da história. Eu sou a favor de ajudar miseráveis. Eu sou a favor. Agora, irmão, o Bolsa Família é a maior compra de voto da história política no mundo. Por quê? Porque tem um monte de gente, já foi provado, o cara sai do dinheiro e deposita na caderneta de poupança, vai de carro pegar o Bolsa Família. E um detalhe, na surdina, olha como é que eles são malandros. Quase ninguém sabe disso. Na surdina agora, eles cancelaram quase 1 milhão de Bolsa Família. Agora, nesse período, na surdina. Então significa, está aí a prova, certo? Que gente que não tinha que receber estava mamando. A farmácia popular também vai fechar. A farmácia popular. O senhor conhece a farmácia? Pronatec, o FIES, uma vergonha, sabe? Isso é o populismo, meu amigo, é a miséria. O cara quer o poder comprando o povo. Isso é a pior coisa que pode acontecer numa sociedade. Pastor Silas Malafaia, o senhor mora no Rio de Janeiro, é eleitor no Rio de Janeiro. O senhor já foi convidado para ser senador do estado do Rio de Janeiro e prefeito. Por que o senhor não aceita? Deixa eu te falar. Partido significa partes da sociedade, certo? Quando você vai para um partido político, é uma parte de um segmento social. Eu sou do todo, como é que eu vou frequentar a parte? O senhor não é filiado a nenhum partido? Graças a Deus, não. Eu não estou fazendo de maneira pejorativa. Eu tenho irmão que é deputado, certo? Então, eu acredito que a minha influência é maior exatamente por eu não pertencer a um partido. Que hora que eu pertencer a um partido, é aqui, ó. É esse pedaço aqui, amigão. Só porque o outro, porque o que é política? É busca de poder. Lógico. Então poder ninguém dá, você conquista, certo? Você toma. Na política não tem negócio de dar poder. Não. Você dá o poder para se manter num poder maior. Só isso. Então, no fundo, não está dando nada. Estou me mantendo num nível maior. Tá certo? Então, a política é a conquista de poder. Quem não tem gana de poder não vai para a política. Aí, como eu, um pastor, que tenho que ser pastor de diferentes pessoas, de diferentes vertentes, vou ser político, eu vou ser de parte. Então, eu vi que eu, influenciando, sou melhor do que sendo político. Exato. Senhoras e senhores, estamos conversando com o pastor Silas Malafaia. Ele é pastor da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Pastor, o senhor faria um casamento homossexual de um homem com homem e uma mulher com mulher? Claro que não. Jamais. Não acredito nisso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que é o homossexualismo? Um homem e uma mulher, por determinação
genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Isso aqui é uma definição de homossexualismo. Ninguém nasce homossexual. Não existe natureza homossexual. Nem uma doença. Não, também não é. Não é doença. É um comportamento humano. Não é uma condição. Ok? É um comportamento humano. O homossexualismo é um comportamento. O homossexualismo não é uma condição. Então, como é que eu posso... eu vou casar apenas quando tudo... toda a história da civilização. Eu não estou falando de teologia. Quer dizer, o indivíduo nasce gay, não? Não nasce. Ele aprende com o tempo. Ou é por uma questão Influência. que ele aprendeu, ou é por uma questão que foi imposta a ele. Foi abusado, certo? A influência está Foi perto. violado. O ser humano é um ser social. Então, você vive através das relações sociais. Então, você é influenciado. Ele não tem culpa de ser gay. Ele não tem culpa de ser gay. Não, aí também não é assim. Aí, se eu disser que o cara não tem culpa de ser gay, eu digo que o cara também não tem culpa de ser fumante. Ele também não tem culpa de tomar, de entornar. Por quê? Porque é um comportamento. Então, claro, um camarada que foi abusado quando criança, certo? É uma história. Por isso que eu disse preferência aprendida ou imposta. Mas não, isso não é a maioria. A pesquisa me diz que 48% é fruto desse tipo de abuso. 52% é preferência, escolha. Olha só como é que eles são confusos. Eu disse para o Tony Reis, na última audiência pública que eu estive, do debate sobre o Estatuto da Família, e eu tive com o Tony Reis, que é o chefão do ABGLT. Eu disse assim para ele, Tony Reis, o que é que vocês vão escolher? O cara nasce homossexual, como vocês sempre brigaram aqui comigo, ou agora a ideologia de gênero diz que ninguém nasce menino ou menina, nem masculino nem feminino. Ele escolhe no espectro social. O que é que vocês querem agora? Nasce gay ou passa a ser depois de escolha? Ficou sem me responder. Por quê? Quem determina é a biologia ou a genética. Nem na biologia, nem na genética tem nenhuma prova que alguém nasça gay. O cromossoma é macho e fêmea, ok? Então é um comportamento. Agora, eles descobriram o seguinte, que a depravação moral é tão grande que a coisa tem que ser estendida. Então, o que é ideologia de gênero? É mais sério do que a gente pode pensar. Eles só falam o que não assusta a sociedade. A ideologia de gênero, ela apoia o homossexualismo, o sexo bestial, a pedofilia, o incesto. Só que essas coisas chocam a sociedade, então não vamos falar. O que a ideologia de gênero prega? É o sexo livre. Você é o que você quer ser, na hora que você quer ser. Se um dia você quiser acordar ser mulher, você é. Se no outro dia você quiser acordar ser homem, você é. Se no outro dia você acordar querer fazer sexo com um cachorro, você faz. Então a ideologia de gênero é a depravação moral do ser humano. Tá? O governo federal está soltando umas cartilhas nas escolas sobre sexo para crianças de 7 anos. O senhor é violentamente contra. Por que o senhor é contra? Eu vou dizer por quê. A criança, isso é ciência, não é teologia. Eu gosto de dizer isso para as pessoas não... o senhor está defendendo aí por causa da teologia, porque o senhor é pastor, bababá. A ciência me diz que a criança não sabe distinguir entre ordenança, sugestão, olha que coisa, e informação. A criança recebe tudo como uma verdade só. O adulto sabe o que é uma ordenança, sabe distinguir o que é uma sugestão e o que é uma informação. A criança não sabe, então é a primeira covardia, é uma violência contra a criança. Segundo, isso aqui é muito interessante, a cartilha não é para ensinar a criança a respeitar o homossexual. O senhor chegou a ver a cartilha? Claro, a cartilha eu disse também para o mesmo indivíduo, para o Tony Reis, eu falei, olha aqui, vou desafiar vocês. Vamos fazer uma cartilha para ensinar a criança a não ser intolerante contra religiosos, negro, homossexuais, narigudo, alto, baixinho, magro, gordinho, orelhudo. Eu falei, vamos fazer, para ensinar a criança a respeitar isso. Mas eles não querem, eles querem ensinar homossexualismo para as crianças. Isso é uma violência. Sabe o que é isso? Por que isso? Porque isso faz parte de uma ideologia do seguinte... Olha só como é. A coisa vem lá de Marx, amigo, a coisa mais antiga do que nós pensamos. Qual é o jogo? A família Marx descobriu isso no final.
A família é um reduto de autoridade, é um reduto de proteção, é a primeira agência socializadora. Para um governo botar o dedo, é uma barreira. Então, qual é a jogada? Se destrói a família, se faz uma massa de informes que está pronta para ser manipulada por uma elite política. Então, se desarruma A família. toda a estabilidade da sociedade e depois você apresenta quem é que vai comandar isso. Esse é um jogo ideológico. É o PT está fazendo. Eles fazem parte disso. O paradigma do Ocidente, o Ocidente, ele tem um paradigma, é o modelo cristão-judaico, judaico-cristão. Esses esquerdopatas, eles querem substituir o modelo judaico-cristão pelo modelo humanista-ateísta. Isso é ideológico. Que não tem Deus. Humanista quer dizer é o homem pelo homem, é o homem pelo prazer. A pré-história. E vai embora. Então, isso tudo é um jogo mais profundo do que a gente possa pensar. Senhoras e senhores, o programa hoje tem a honra de entrevistar o pastor Silas Malafaia, palestrante e pastor de uma igreja na cidade do Rio de Janeiro, que veio a João Pessoa homenagear o seu amigo, pastor Estevão, que fez aniversário agora. O projeto de lei que está na Câmara Federal é 122. Eu queria que o senhor falasse à população, projeto que o senhor tanto brada, tanto briga, vai para a Câmara Federal. O que é o projeto que trata o projeto 122? O PL 122 foi derrotado finalmente, depois Caiu. de 7 anos. O que é o resumo da ópera? Sim, o projeto 122, ele daria privilégio na sociedade a um grupo minoritário da sociedade, que são os gays. O ativismo gay, ele não suporta o contraditório. O ativismo gay trabalha para dizer que opinião é homofobia. Eu fico rindo. Eu, por exemplo, sou chamado de homofóbico por ele. Isso é chamado de homofóbico. Então, o que é homofobia? Primeiro que não é o ativismo gay, nem o Congresso que define. Quem define homofobia é a psiquiatria. É uma doença onde o indivíduo tem uma aversão ao homossexual que quer matar, quer bater. Então, eu fico rindo que o ativismo gay fez com que a opinião virasse homofobia. E liberdade de expressão para todos pensarem uma mesma coisa é ditadura da opinião. A liberdade de expressão, a beleza da liberdade de expressão é o contraditório, mas eles não suportam. Então eles fizeram uma lei para se proteger. Você vê o que estava lá nessa lei? O absurdo. Se um gay se sentir, olha só, ofendido, filosoficamente, eu falei, gente, essa aí tem que buscar reunir uma banca de estudiosos. O que é você ofender filosoficamente alguém? Olha que mundo de doido. Estava lá na lei. Se um gay se sentir ofendido filosoficamente, 3 a 5 anos de cadeia. Para quem agrediu aí? Agrediu filosoficamente. Eu estou até hoje... O que é agredir filosoficamente? Só é a pergunta, vamos chamar uns especialistas, uns PhD. A Estevão é pós-doutorado em sociologia, talvez ele dê uma explicação, porque eu não tenho essa explicação. O senhor tem amigos gay? Tenho pessoas que trabalham na minha editora que são. E ele trata bem? Eu trato muito bem, a minha igreja recebe muito bem, porque uma coisa é você, por exemplo, eu não gosto dos evangélicos, eu combato a teologia dele, direito seu. Isso para mim não quer dizer nada, isso é normal. Você vai ter que me respeitar como pessoa. O meu direito termina quando o seu começa. Perfeito. Então, a minha igreja é aberta, não pode chegar, qualquer um deles é muito bem recebido, certo? Na empresa, eu tenho uma editora, eu tenho gente que não tem nenhuma, não faço jogo de restrição, e eu defendo, eu discuto ideias, não discuto pessoas, eu discuto uma ideologia que eu tenho direito de ser contra. Pastor Silas Malafaia, o senhor tem filhos? Tenho. Eu Neto? Tenho. Tem neto? Tenho. Se um filho seu chegar a dizer, painha, eu quero comunicar uma sua, eu sou gay, eu sou lésbica, qual a atitude do pastor Silas Malafaia? Eu lhe digo, vou continuar amando profundamente e discordando profundamente. Vou amá-lo porque o amor é uma coisa muito linda. O amor, as pessoas não... tudo é amor, eles estão enganados. Existe no grego 4 palavras para definir o amor. E no português tem uma, amor, amor, acabou. No grego não. No grego tem o eros, isso é o amor da carne, da paixão.
certo? E tem no grego um amor chamado o ágape, que é o amor divino, o amor do sacrifício. É do pai e da mãe. Não, esse é o amor de Deus. De Deus. Que faz você amar o inimigo, que faz você amar quem é contrário a você e quem te odeia. É o amor sacrificial, é o amor da doação. Esse amor não depende de uma relação de troca. Eu não amo você porque você me ama, eu amo você pelo amor que está em mim, independente se você me ama ou não. Então, se um filho meu, um neto que Deus me livre, tá? Chegasse e dissesse isso para mim, eu daria uma atenção maior para ele, para mostrar o meu amor para ele, e discordaria profundamente da sua prática. Isso não tem... E não é só para isso. Qualquer coisa. Um filho viciado em drogas, qualquer coisa, certo? Não é só a questão da sexualidade. Qualquer coisa que envolve a depravação do ser humano, a destruição do ser humano, eu amaria 100% e discordaria 100%. Agora, nos Estados Unidos, recentemente, uma mulher do cartório foi presa porque não oficializou um casamento homossexual. No Rio Grande do Sul, um pastor, seu colega, não, acho que não é de sua igreja, discordou da justiça de não fazer. Se chegar na sua igreja um homem, 2 homens ou 2 mulheres, pastor, eu quero me casar. Aí o senhor diz, olha, eu não posso casar porque eu sou contra o homossexual, pois eu vou na justiça, aí vai na justiça ao juiz. Então vai. Pastor Silas, o senhor tem a obrigação de fazer o casamento. Ele não pode fazer isso porque a lei não permite ele fazer. Fez agora, doutor. Então é porque é um panaca, não tem advogado, então vai lá. O senhor viu recentemente. Então vem aqui entrar na minha igreja para me obrigar a casar. Então vai me levar preso, eu vou arrumar uma quizumba na nação, vai ter uma crise. Porque não tem lei para me obrigar a isso? Não existe essa lei que me obrigue eu casar uma pessoa. Primeiro, todas as instituições têm regras. Clube de futebol, tudo tem escola. Regra. Então, a igreja tem regra. Mas, pastor, a sua igreja não aceita que o cara seja membro homossexual. Sim. A igreja católica também não casa. Porque tem regras. Toda instituição tem regras. Então, isso aqui é uma regra. Você quer vir para um clube de futebol? Você quer participar de uma agremiação qualquer? Você tem que obedecer regras. Então, a igreja tem regras, meus amigos. Então, a regra Jesus. Vou dizer uma coisa, o pessoal gosta de usar a Bíblia, e aí eu digo assim, não sabe o que estão falando. Uma vez lá no Congresso Nacional, esse dito cidadão chega para mim e diz assim, pastor, a Bíblia diz que Jesus é amor. Eu falei assim, rapaz, posso te dar um conselho? Não entra nessa seara não, porque não vai dar para você não. É melhor você ficar discutindo filosoficamente. Deixa eu falar para você, a Bíblia tem mais de 30 mil textos. Nenhum deles apoia a prática homossexual. Na Bíblia não tem nem algo. Nenhum apoio. Tem mais de 30 mil textos, não tem um. Jesus, olha aqui, 2 coisas que as pessoas não entendem. Não, mas Jesus nunca falou contra. Você, meu filho, está precisando ler mais a Bíblia. Jesus cumpriu a lei. A lei abominava a prática homossexual. A Bíblia diz que Jesus cumpriu a lei. E outra, Jesus vai ratificar a criação. Jesus vai falar o que Deus falou no princípio da criação. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Jesus ratificou a união do homem e da mulher. Agora eu vou para a ciência. A sexualidade nas diferentes espécies, inclusive na humana, ela cumpre 3 funções básicas. A sexualidade, nas diferentes espécies, incluindo a humana. Então a sexualidade, ela cumpre isso aqui. Dualismo, complementariedade e fecundação. Põe o homossexualismo aqui para ver se cabe. A sexualidade, nas diferentes espécies, cumpre essas 3 funções aqui. Dualismo, complementariedade e fecundação. Isso aqui não é teologia, é ciência que eu estou falando. Então, onde é que eu ponho? Então, o homossexualismo é um comportamento, dentre tantos comportamentos que o ser humano tem. É essa a questão. Estamos voltando ao programa Bastidores, entrevistando o pastor Silas Malafaia, um grande pregador, um grande ativista político, sem ser filiado a partido político. O que é que o senhor diz do Papa Francisco? Olha, eu vejo ele como um líder religioso. Apenas isso porque ele lidera uma grande religião, que é a Igreja Católica. Eu não tenho... como eu não participo lá de dentro, como é muito chato você, de uma outra agremiação religiosa, falar... Sabe? Mas a atitude dele? Algumas atitudes eu acho que são muito importantes e interessantes. Outras atitudes, eu lendo o que católicos pensadores falam, acham que ele joga para a plateia algumas atitudes
que não poderiam ser negociadas por causa de princípios de fé. Eu leio e fico vendo, mas eu não me posiciono. Como é que eu, como um líder evangélico, vou me posicionar sobre um líder de uma outra religião? Eu não acho muito ético isso. Pastor Silas, por que tanta essa pergunta? Eu perguntei ao pastor Estevão quando ele esteve aqui no meu programa. Sim, silêncio, quem me deu foi pastor Estevão. Antes de você perguntar onde eu comprei, veio dos Estados Unidos, viu? Aqui não tem quem me deu. Praticamente roubei ontem da festa dele. Pastor Silas Malafaia, por que tanta igreja? Aqui na minha cidade, João Pessoa, toda esquina dá uma disputa de farmácia e igreja. Por que tanta igreja? Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz que a graça de Deus, o favor de Deus para salvar o homem, ela não é uniforme graça, ela é multiforme graça. Por que isso? O ser humano é um indivíduo. O que significa ser indivíduo? A qualidade de ser único, insubstituível, incomparável, inconfundível. Só existe você no planeta Terra e não tem outro igual. Pode ter alguém parecido, mas só tem você. Então Deus, na sua infinita sabedoria, manifestou o seu favor para salvar indivíduos. Então ele não manifestou a sua graça de uma mesma maneira, porque cada um tem um jeito de ser, tem um temperamento, tem uma percepção. Então, as diferentes igrejas é exatamente para isso. É a multiforme graça, o favor de Deus para atingir todo mundo. Tem gente que não gosta de barulho em igreja. Então tem uma igreja mais silenciosa. Né? Tem igreja que só tem um órgão. Tem igreja que tem uma parafernália eletrônica, certo? Tem igreja que faz muito barulho. Tem outra que não faz barulho. Tem gente que gosta de barulho, gosta de muito movimento. Então, ele escolhe. O camarada escolhe, é livre para escolher. Tem um pastor que é mais dinâmico, tem um pastor que é mais centrado. Tudo isso faz parte. Eu acho o seguinte, onde tem uma igreja, eu lhe garanto, onde tem uma igreja, você vai ter menos um lar destruído, você vai ter menos uma pessoa dependente de álcool, você vai ter menos uma pessoa dependente de drogas. Então a igreja, ela tem um trabalho social incomparável que não tem, não é só a igreja evangélica, ok? Que não tem nenhum governo que faça reestruturar famílias, restaurar o homem destruído. Então, não tem nenhum problema que se abre igreja e diz assim, mas eu conheço uma igreja que o cara é picareta. É a informação que eu sempre dou quando alguém chega, mas pastor, tem pastor bandido, tem pastor picareta. Eu pergunto, qual a sua profissão, meu filho? Faço logo a pergunta. Ele pode dizer qualquer profissão. Eu sou técnico em enfermagem. Rapaz, tu não tem ideia como tem picareta nesse negócio também. Quer dizer, então, que todo mundo é picareta, porque tem uns picaretas técnicos de enfermagem? Claro que não. Então, tem muito pastor sério, tem muita gente fazendo uma obra linda para abençoar as pessoas, por isso que tem uma gama de igrejas para poder atender essa demanda das individualidades que é o ser humano. O senhor veio a João Pessoa para homenagear seu amigo pastor Estevão. Sim. Meu tempo está terminando. 3 minutos para o senhor falar quem é pastor Estevão para a Igreja Evangélica do Brasil. O pastor Estevão, ele transcende tanto a Igreja Batista, né, que o pastor Estevão é o pastor da maior Igreja Batista do Nordeste, a primeira Batista de João Pessoa. Ele transcende essa seara dos batistas e transcende também a bonita Paraíba. Pastor Estevão, ele tem uma marca de falar, de ser palestrante para a família e para pastores, para líderes. Isso, então, dá uma abrangência muito grande. O pastor que consegue, que entra nessa seara de ser mentor de outros pastores. Então, aqui está a importância do pastor Estevão. E uma coisa linda no Evangelho é o seguinte, não adianta você ter domínio de retórica, você tem que viver o que fala. Não adianta você querer falar de família se você tem uma família esculhambada. Não adianta você querer falar de liderança se você não tem exemplo como líder. E o Estevão, ele preenche esses dados e transcendeu aqui a Paraíba e hoje nacionalmente ele é reconhecido por diversas denominações dentro disso aqui que eu estou falando. Ontem, na homenagem que o senhor fez ao pastor Estevão, no Espaço Gospel, o senhor fez uma palestra sobre atitudes. Eu gostei muito da atitude e queria levar para os lares, para os restaurantes. Eu tenho uma no meu programa passa dos restaurantes. A amizade que tem com o padre, ela bota lá os telões. Você que está no hospital, que está em qualquer lugar, com o seu telefone celular assistindo meu programa, eu vou pedir ao pastor Silas Malafaia para fazer o que ele fez ontem, uma palestra sobre atitude. Eu vou sair do cenário e ele vai falar sobre atitude. Com vocês, a palestra que ele vai reduzir do pastor Silas Malafaia sobre atitude. Bem, a primeira definição de atitude é um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir. Então, atitude é ação.
O ser humano, tudo na vida, quer na vida material, quer na vida familiar, quer na vida emocional, na vida espiritual, ele constrói a sua vida com as suas atitudes. A minha pergunta que eu sempre faço é: quais as atitudes que você precisa tomar para ter uma vida melhor? Quais as atitudes que você tem que tomar para romper com alguma coisa, para consertar alguma coisa, para restaurar alguma coisa? É atitude. Tá? O ser humano, eu e você, vivemos de atitude. Você está indo para o trabalho? É uma atitude. Você trabalha? É uma atitude. Está tomando conta aí da casa? É uma atitude. Tá? Qualquer função, em qualquer área da vida, a nossa vida é baseada por atitudes. Eu digo uma outra coisa. Você pode perder muito, muito na sua vida, e tem pessoas hoje paralisadas na vida e na sua história, exatamente porque não tomaram atitudes na hora precisa. Uma outra coisa aliada, que eu não falei ontem, porque a hora de uma palestra você tem que dominar para não extrapolar. Uma coisa aliada à atitude chama-se oportunidade. Oportunidade é uma coisa que não fica parada te esperando, ela tem uma certa velocidade. Então, para você ver, as oportunidades na vida, você tem que tomar as atitudes porque elas passam. Só para você ter uma ideia da importância de tomar atitudes na vida. E eu disse ontem e vou repetir aqui. O que você é hoje, onde você chegou, é o resultado das atitudes da sua vida até aqui. Você não está gostando? Ou melhor, você acha que pode melhorar? Então mude as suas atitudes para que no futuro você seja uma pessoa melhor e você conquiste uma posição maior. Até Jesus, ele tomou atitude. Por exemplo, ele não foi obrigado a deixar a sua glória para vir aqui nessa terra. Ele decidiu fazer a vontade do Pai. Ele decidiu, tomou a atitude de morrer por nós. Ele tomou a atitude de levar sobre si a iniquidade de todo homem. Até Jesus teve que tomar atitude. E você? Eu deixo aqui uma pergunta para você. O que hoje, não é amanhã, não é semana que vem, hoje, nesse tempo, o que você precisa agir para consertar coisas e para melhorar a sua vida? Pare para pensar que sempre tem alguma atitude a tomar para você poder chegar num lugar melhor e para você conquistar algo maior. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa história. Diz também uma coisa na mensagem que eu quero repetir. Preste atenção no que eu vou te falar aqui, que é muito importante isso aqui. As atitudes que você toma na vida vão determinar que tipo de atitude a vida vai tomar com você. Quais são as suas atitudes? E eu termino dizendo isso aqui. Se você quer só as coisas fáceis da vida, você toma atitude com coisinhas fáceis, que não demanda esforço, que não demanda dedicação, que não demanda empenho, que não demanda tempo, você se prepara que você vai ter uma vida muito, muito, muito difícil. Muito, muito, muito difícil. E se você tomar as atitudes das coisas difíceis da vida, sabe? Estudar mais, trabalhar mais, né? Correr certos riscos para conquistar coisas, eu garanto que a vida vai ser mais fácil para você. Pode ter certeza que o ser humano está baseado nesse negócio aqui. Eu espero que quando acabar o programa, você possa pensar que atitudes você pode tomar agora para melhorar a sua vida ou para construir ou começar a construir algo melhor para você. Deus abençoe a sua vida. Inclusive, em relação a Deus, tem gente que pensa que Deus, ele vai agir na vida de uma pessoa apenas pela sua soberania. Até para Deus salvar o ser humano, ele tem que tomar a atitude de crer em Deus, entregar sua vida a Cristo e obedecer a sua palavra. São atitudes, até em relação a Deus, sabe? Deus, eu gostei da tua cara, vou te salvar porque eu achei você um cara legal, acabou, pronto. Não. Deus também trabalha reagindo às nossas atitudes. E é interessante isso aqui. Deus reage muito mais às nossas atitudes do que propriamente usa a soberania do seu poder. Pode ter certeza disso. Senhoras e senhores, programa Bastidores hoje, entrevistando o pastor Silas Malafaia.
um líder político muito forte, de uma palavra que chega às almas das pessoas. Ele está numa luta contra esse atual governo, que está ferindo os princípios da igreja e os princípios da família. Pastor, repita, por favor, o seu endereço eletrônico para as pessoas entrarem. Você pode falar conosco pelo secretaria@editoracentralgospel.com. Secretaria@editoracentralgospel.com. Já tem vindo a Paraíba quantas vezes? Olha, eu já vim a Paraíba várias vezes para passar férias. Férias aqui? Claro, a praia de João Pessoa é uma das praias mais limpas, porque o esgoto não chega lá. Né? Então, no meu programa em Rede Nacional de Televisão, eu digo que o Nordeste do Brasil é um dos lugares mais espetaculares. Eu só lamento, aproveitando que você me perguntou, eu só lamento como é que a mediocridade das autoridades, a indústria do turismo é a segunda do mundo, se eu não estou enganado. Como é que o Brasil, com essa vocação, essas praias do Nordeste, que são um espetáculo, da Paraíba, nós temos uma rede hoteleira medíocre, certo? Para atender o turismo, cheio de pataquada, não pode construir aqui, não pode construir ali, não pode fazer aqui. Sabe, nós estamos medíocres nesse negócio. Então, eu gosto daqui porque eu já tirei férias aqui várias vezes, aqui, e já vim na igreja do meu amigo Estevão também algumas vezes. Então, eu gosto aqui da água, do mar. Né? Eu moro pertinho da praia no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro, a praia é gelada, não entro naquela água. Fria, tem hora que é fria demais, chega a doer os ossos. Aqui não, meu amigo. Morninha. Aqui é morninha, aqui é um negócio fantástico. Então, e a tranquilidade da praia, não tem arrastão? Não tem. Não tem arrastão e... porque o bicho pega, certo? Mas a coisa mais, assim, a vocação turística. O povo do Nordeste é um povo, amigo, acessível cativante, às pessoas, cativante. Então, nós temos o elemento do ser humano, que é um elemento fundamental. Tudo para o Brasil faturar, sabe, rios de dinheiro, e somos uns tremendos de uns vacilões nessa história de turismo feito no Brasil, até o turismo interno. Olha, agora porque o dólar está lá em cima, mas o camarada preferia ir para Miami do que sair do Rio de Janeiro para vir para o Nordeste. Preço da passagem... A mesma língua. Sabe, um negócio que não dá para entender, sinceramente. Pastor, qual a esperança que o senhor dá à população brasileira que, diante de todas essas celeumas, essas brigas, confusão, assalto, violência, lapidação do patrimônio público, o que é que o pastor Silas, que trabalha com a alma e a consciência da pessoa, diz, orienta para o nosso povo? Eu digo uma coisa das mais fenomenais que todo ser humano tem, que é a esperança, a confiante perseverança no futuro. Nunca deixe de ter esperança, é uma força motivadora da vida. Segundo lugar, eu acredito que o ser humano com Deus, ele passa a ser uma pessoa completa. Pode faltar um monte de coisa, mas se você tiver Deus, você vai ter um verdadeiro sentido de paz e de alegria. E acredito, eu sou um cara que eu acredito que a gente sempre pode ter dias melhores. Eu acredito nisso, por toda a bagunça, toda a corrupção, toda a safadeza, mas a capacidade do povo brasileiro. O brasileiro é um povo pacífico, é um povo inteligente, e eu acredito que nós vamos dar a volta por cima em toda essa lama, essa porcaria que nós estamos vendo aí. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Pastor, eu estou terminando o programa e eu queria que o senhor fizesse uma oração, uma bênção à Paraíba e à João Pessoa. Ok. Eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar a tua família, a tua vida. Que a boa mão de Deus esteja sobre você. Que Deus abençoe essa terra. Que Deus abençoe e dê paz a cada rua, a cada viela, a cada casa. Que a boa mão de Deus, creia, Deus tem todas as saídas que o ser humano precisa. E agora, se você quiser, você pode entregar a sua vida a Ele através de Cristo, e Ele pode tocar em você. Receba a cura, receba a bênção, receba as promessas de Deus para a sua vida. Deus abençoe a todos e muito obrigado a você pela oportunidade. Vindo aqui, já sabe, vem aqui o pastor e o padre. É isso aí. A todos, nosso muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.